Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa de São Mateus Apóstolo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como dissemos. Comemoramos hoje a festa deste grande apóstolo e evangelista São Mateus. Vamos conhecer um pouco a sua história através do vídeo que segue. Entre os 4 evangelhos, sempre me chamou muita atenção o de São Mateus. Talvez porque comemoramos o dia de São Mateus no dia que eu nasci, mas São Mateus era um homem pecador, talvez inclusive corrupto, mas que responde de modo imediato ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhece e segue ao Senhor, sendo um dos únicos evangelistas que ao mesmo tempo foi apóstolo. Em 2 evangelhos, ele é chamado de Levi, enquanto que São Marcos declara o nome de seu pai, que se chamava Alfeu. Tudo indica que realmente o seu nome era Levi, mas que depois de haver se convertido, ele adotou o nome de Mateus, que significa o dom de Deus. Quem era Alfeu, seu pai? Era um galileu, e se sabe com certeza que exercia a odiada profissão de publicano. Os publicanos eram aqueles que coletavam impostos para entregar aos romanos, o que era considerado uma infâmia por todos os judeus, especialmente aqueles judeus da seita dos fariseus. E para dizer a verdade, muitos dos publicanos animais eram corruptos e ficavam com uma parte daquilo que coletavam, cobrando inclusive um pouco mais do que era devido. Por isso que nenhum judeu perdia uma ocasião de desprezar ou inclusive de enganar a um publicano. Não se aceitava uma aliança matrimonial com alguma família que contasse com um publicano entre seus membros. Os publicanos eram excluídos inclusive da comunhão do culto religioso. Eram mantidos à parte de todos os assuntos da sociedade civil e até do comércio. Não se podia sequer jantar ou comer com um publicano. Porém, não temos a menor dúvida de que São Mateus era judeu e, ao mesmo tempo, era publicano. O próprio Mateus conta que estava um dia no seu guichê onde cobrava os impostos, quando Jesus, depois de haver confundido os escribas, curando um paralítico, olhou para ele com atenção e lhe disse: segue-me. Mateus se levantou de imediato e seguiu a Jesus. Sua vida mudou completamente. De odiado publicano, de traidor do seu povo, passava a ser um seguidor do Messias. Será que São Mateus já conhecia Jesus? Será que São Mateus conhecia a doutrina de Jesus? Amigos, é impossível saber isso com certeza. Porém, devemos observar que ele exercia o seu trabalho em Cafarnaum, onde Jesus residiu durante algum tempo, onde Jesus pregou e fez muitos milagres. Esses elementos nos levam a pensar que aquele publicano já estava preparado, de certa maneira, para receber o convite divino. São Jerônimo diz que uma certa luminosidade e um ar majestoso no porte de nosso Divino Redentor chegou ao fundo da alma de São Mateus e o atraiu com força. Porém, a causa verdadeira de sua conversão foi, como disse São Beda o Venerável, que aquele que o chamou exteriormente por sua palavra, o impulsionou interiormente ao mesmo tempo pelo poder invisível de sua graça. O convite a São Mateus ocorreu no 2º ano do ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo o adotou em seguida na Santa Família dos Apóstolos, que é o núcleo central da sua igreja. São Mateus
foi sempre fiel. Desde o momento de seu chamado, seguiu a nosso Senhor Jesus Cristo até o fim da sua vida. E sem dúvida, ele escreveu o Evangelho a pedido dos judeus convertidos e escreveu na língua arameia, que era a língua que eles falavam. Não se sabe se nosso Senhor Jesus Cristo realmente encarregou algum dos seus discípulos para escrever a sua história ou os pormenores da sua doutrina, mas é um fato que a inspiração especial do Espírito Santo para cada um dos 4 evangelistas empreendeu essa tarefa de escrever cada um dos evangelhos que constituem a parte central e a parte mais excelente das Sagradas Escrituras, porque neles nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, não por intermédio de profetas, mas diretamente por sua própria boca, a grande lição de fé, a grande lição de vida eterna, que foi sua pregação, e o modelo perfeito de santidade, que foi a sua vida. A tradição sustenta que o Evangelho de São Mateus estava dirigido àquelas pessoas convertidas, mas que tinham vindo do judaísmo, porque são frequentes nele citações do Antigo Testamento e também pelo fato de que ele não explica os termos e os costumes dos judeus, porque, claro, já eram conhecidos pelos seus leitores. São Mateus utiliza as profecias antigas para demonstrar que Jesus é realmente o Messias esperado por tantos séculos para a salvação do mundo. E é por isso que nós podemos chamar o seu livro de O Evangelho do Messias. São Mateus encontrou também inimigos, porque deixava muito claro que aquele privilégio que havia sido dado de eleição para os judeus foi tirado deles, porque eles não aceitaram a nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista apresenta de maneira magistral a doutrina do Senhor, demonstrando que nele e através dele se cumprem não só as profecias, mas todos os ensinamentos do Antigo Testamento. Por exemplo, quando São Mateus utiliza essa fórmula, os antigos diziam, eu porém vos digo. Ele começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus e é o único evangelista que, junto com São Lucas, descreve a infância de Jesus. Porém, tem uma coisa interessante para observar. São Mateus escreve a infância de Jesus sob a perspectiva de São José, enquanto que São Lucas relata tudo sob a perspectiva da Virgem Maria. Conta alguns relatos que depois de haver feito uma grande colheita de almas na Judéia, São Mateus foi pregar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo nas nações do Oriente. Porém, não temos elementos históricos seguros sobre essa parte da sua vida. A Igreja o venera também como mártir, embora que não tenhamos a data, o lugar, nem sequer as circunstâncias do seu martírio. O Evangelho de São Mateus nos apresenta uma verdadeira guia para a nossa vida, porque nele podemos conhecer com profundidade os ensinamentos de nosso Divino Salvador. Ademais, havendo sido um homem pecador, um homem que exercia uma profissão considerada maldita, escutou uma só vez o chamado de Nosso Senhor e disse sim. Esse é um supremo exemplo para nós, irmãos. Quando escutemos a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, quando escutamos a chamada de nosso Senhor Jesus Cristo, não deixemos para amanhã. Não pensemos, eu não tenho forças. Recordemos de São Mateus e digamos sim. Senhor, eu te seguirei em qualquer lugar que me chames. Que lição nós podemos tirar da festa de hoje? Que a prontidão e generosidade de São Mateus, ao dizer sim a Deus, seja um exemplo vivo para nós, fazendo-nos responder imediatamente aos apelos de Deus. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.